Olá, turma do terceiro ano. Como é que vocês estão? Espero que bem. Então, vamos dar seguimento à nossa aula de história, né? Nós entramos hoje no capítulo 2 do nosso livro, página 30, certo? E nós vamos falar sobre o direito das pessoas. É um tema que particularmente eu gosto, né? A professora de vocês, apesar de estar dando aula de história, né, e artes, né, porque eu tenho a formação como pedagoga, mas eu também sou formada em direito. Existe um curso universitário, né, cujo nome é Direito também. Esse curso é o curso que prepara advogados, juízes, promotores, né, e todos os operadores do direito aqui no Brasil. E a professora de vocês é advogada também, só para vocês saberem. Então, assim, é um tema que eu gosto bastante, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível para vocês entenderem, tá bom? Então, assim, a primeira coisa, o que é um direito? Para vocês entenderem. A palavra direito, ela tem vários significados, mas a gente aqui vai falar sobre o direito, que seria o quê? Dar aquilo que cada um merece, dar o justo a cada um, certo? E geralmente esse direito, né, esse justo, essa justiça, né, para cada um, é dado através de leis, certo? Sim, existem as normas da nossa sociedade, elas são baseadas em leis, né, que são documentos escritos que têm força coercitiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu não cumprir, né, o que está ali determinado, as autoridades judiciárias, entendam, né, por juiz e força policial até, né, poderão me obrigar a cumpri-las, certo? E nós temos, no nosso conjunto de leis, nós temos uma lei que ela é a mais importante de todas. É a mãe de todas as leis no nosso país, que é a nossa Constituição Federal. Tá aqui, o nosso livrinho. Quando a gente grava, né, sai assim, ao contrário, mas tá aqui a Constituição Federal para vocês verem, entenderem, um livro bem gordinho até, né, e não é nem comentário. E a nossa Constituição Federal, ela foi criada em 1988, a Constituição Federal atual. Tivemos outras anteriores, mas a atual, que hoje a gente tem que respeitar as normas que estão aí, ela é de 1988, tá certo? Qualquer lei no Brasil que seja criada, que seja contra o que está escrito na Constituição, essa lei é nula. Sempre vai prevalecer a Constituição, porque ela é a lei maior. Dentro da Constituição, nós temos uma seção que fala dos direitos e garantias individuais e coletivas, né? Está lá no artigo 5º. Temos também os direitos sociais, que está lá no artigo 6º. Então, esses artigos de lei, né, trazem os nossos direitos e os nossos deveres também enquanto cidadão, né? Enquanto brasileiros que somos. No livro de vocês, aí na figurinha do quadro, né, do quadro verde, tem alguns direitos que são direitos constitucionais. Por exemplo, o direito à vida. O que quer dizer isso? Ninguém pode tirar a sua vida. Sua vida, ela é garantida, né? Ou deveria ser, né? Apesar que a gente sabe que às vezes acontecem aí alguns problemas e termina-se que esse direito ele é violado, né? Quando a gente diz, né, que um direito não é respeitado, né? Aí a gente fala que o direito ele é violado, certo? Só para vocês entenderem. E aí nós temos o direito de liberdade de ir e vir, né? A gente pode ir e vir de qualquer lugar do país
viajar para qualquer lugar do país sem precisar pedir autorização a ninguém, né? Os adultos, né? As crianças precisam, né? Precisam de autorização, muitas vezes, dos pais, né? Outro direito que tem aí na lousa de vocês, direito à segurança e direito à propriedade, né? Direito à moradia, né? São direitos sociais que estão lá no artigo 6º. Parem e pensem comigo. Todo mundo tem uma casa? Todo mundo tem comida para comer todos os dias? Infelizmente, não. Quando isso acontece, embora a lei, né, diga que tem que ser, o indivíduo tem esse direito, né? Quando isso acontece, né, a gente diz que esse direito ele foi violado, né? E alguns direitos são obrigações do Estado de prover, né, de dar esse direito. Como, por exemplo, o direito à saúde, que a gente tem o SUS, a gente vai no hospital público, apesar de, na maioria das vezes, ser sobrecarregado, mas a gente tem atendimento gratuito, né? Atendimento médico gratuito, tem medicamento gratuito, né? Deveria ser melhor organizado, mas, de verdade, eu digo que o SUS ainda é uma bênção para o brasileiro, porque, por incrível que pareça, tem países, a exemplo dos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que não tem SUS. Se você der um espirro e precisar ir ao médico, você tem que pagar uma consulta médica e não é barato. É caro, tudo é muito caro quando se trata de saúde dentro dos Estados Unidos. Enquanto que aqui a gente tem pelo menos o básico em saúde quando o Estado nos ampara com o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem saúde gratuita, felizmente. E esse é um direito que a nossa Constituição nos dá, né? Outro direito também que nós temos também, que está aqui no quadrinho de vocês, direito à educação e à alimentação. Veja, direito à educação. Vocês estão estudando em uma escola pública. Existe um gasto para manter a escola pública. Existe um gasto para manter os profissionais da educação, que somos nós, os professores. E quem é que tem esse gasto? É o Estado. Né? Quando eu falo no Estado, eu falo no sentido de Estado mesmo, Estado federativo, União também. A União também manda recursos para os estados, para ser gasto na educação de vocês. Então, vejam, vocês, enquanto estudantes, vocês recebem livros gratuitamente, né? Os professores vêm ensinar gratuitamente, sem que vocês paguem mensalidade, né? O prédio está disponível, biblioteca, livros para leitura, tudo disponível e custeado pelo Estado. Isso é um direito social. É aquele direito que, se você está disponível para todos, se você não tem condições de pagar, ou mesmo que tenha, mas quiser utilizar, né, o sistema público, você vai poder se matricular na escola pública, mesmo que seus pais tenham condição de pagar. É uma escolha. O Estado oferta para todos, educação e saúde principalmente, certo? Mas tem outros direitos também que são mais assim, deveres. O que são deveres, né? São aquelas normas que a gente tem a obrigação de cumprir. Por exemplo, o direito à vida. Você tem direito à vida, né? A preservar, a ter sua vida preservada. Mas você também tem a obrigação de não tirar a vida do outro. É um dever, certo? Mesma coisa, liberdade de expressão.
O direito da liberdade de expressão é o quê? Você vai falar, né? Você vai dar sua opinião sobre determinado tema, né? E você não vai ser perseguido por isso. Porém, você tem um limite, né? Você tem um limite. Que qual é? Respeitar a opinião do outro, respeitar a imagem do outro que você está falando. Eu não posso, por exemplo, chegar e falar, apesar que muitos falam, mas é errado, viu? Chegar, olhar para um político, qualquer que seja, né? Seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, o vereador, o senador, quem for, não posso olhar para um político e dizer que aquele político, por exemplo, é um ladrão. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou acusando ele de um crime sem provas, certo? E também estou ferindo a imagem dele. Eu estou ferindo o ego dele, o coração dele em si. Porque eu não tenho provas do que ele fez. Ele pode nunca ter feito isso também. Entenderam? Então a gente tem um limite. A gente tem a liberdade de falar, mas a gente não pode estar xingando, maltratando os outros com palavras que possam ser pesadas, grosseiras ou até mesmo xingamentos, né? Tem um trechinho aqui do livro de vocês, na página 31, que eu achei interessante, eu vou ler para vocês, né? No Brasil, as leis dizem quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Ou seja, tudo aquilo que podemos exigir do governo e da sociedade para viver bem. Por exemplo, a coleta de lixo é uma obrigação do governo. E não jogar lixo na rua é nosso dever. Entenderam a diferença entre direito e dever? A gente segue com a leitura do livro de vocês na página 32, que é bem interessante. Pela lei, no Brasil, todas as pessoas têm os mesmos direitos, mas na realidade isso nem sempre acontece. Porque existem no Brasil e no mundo pessoas muito ricas e pessoas muito pobres também, né? E essa diferença de renda é chamada de desigualdade social. É dever de cada um de nós colaborar para que os direitos de todos sejam respeitados. Infelizmente, existe uma realidade triste no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, né? Existem pessoas com muito dinheiro e outras com pouco dinheiro, que às vezes não dá nem para se alimentar, né? Isso acontece devido à má distribuição de renda, né? Nós não temos um sistema econômico ainda que proporcione, né, que a renda seja igual para todos, né? Então, nós vivemos quase todos os países do mundo num sistema capitalista e nesse sistema ainda hoje se produzem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, infelizmente. E aí, quando há esse desajuste, né, de rendas, né, aí se dá o nome de desigualdade social. É isso que é o conceito de desigualdade social. Guardem isso, que é bastante importante. No livrinho de vocês veem, eu vou mostrar aqui a figurinha, mas o meu livro é do professor, tá? Aí sai menorzinho. Mas no livrinho de vocês vão ter algumas figurinhas, algumas fotos para vocês verem, certo? E analisarem. Por exemplo, essa questão de desigualdade social. Aqui, nessa figura número 1, a gente vê o quê? Umas casinhas assim, bem, né, amontoadas no morro. Já na figura 2, a gente vê uma casa enorme, né? Bastante luxuosa, seria uma mansão. Isso é um exemplo de desigualdade social dentro da moradia, né? A pobreza na questão 1 e a riqueza na questão 2, na foto 2, né?
Na figurinha 3 e 4, a gente vê aqui, felizmente, na questão 3, uma criança trabalhando. Pela lei, no nosso país, criança não pode trabalhar. Só que a gente sabe que isso existe, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Aqui tem uma criancinha que ele está vendendo produtos dentro de um ônibus. E isso ocorre bastante nos grandes centros, né? Por quê? Porque o que os pais ganham não dá para sustentar a família. Geralmente são famílias com um grande número de filhos, há uma necessidade de complementar a renda. Então essas crianças às vezes deixam até de ir à escola para fazer esse tipo de trabalho, né? Vender dentro de ônibus coletivos, dentro de trens, em sinais, né? Quando não são obrigadas a pedirem esmola nas ruas, como a gente vê em alguns casos por aí. Infelizmente, são exemplos de desigualdades sociais. Aqui é um direito violado, certo? Aqui, nessa fotografia de número 4, é um direito que está sendo cumprido. As crianças aqui estão onde? Na escola, estudando. E é direito de todo e qualquer brasileiro ter acesso à educação, certo? Então é isso, o conceitozinho da gente de direitos, né? A gente não tem a pretensão aqui de falar de direito constitucional, né? Não é isso, mas é de apresentar a vocês, estudantes, né? O que é um direito, o que é um dever, né? Qual é a nossa lei máxima no país, né? E também falar, como falamos um pouquinho da desigualdade social, tá bom? Para a atividade de vocês, vai ficar para vocês responderem as questões que está na página 30, 31 e 33 do livro, tá certo? São 2 questõezinhas em cada página, e vocês vão escrever a resposta no livrinho mesmo de vocês. Papai e mamãe vai fotografar, né, a atividade e vai mandar para mim lá no meu WhatsApp no privado, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição.